Tem um assunto que muita gente desconhece, mas que precisa ser tratado com mais clareza, sobre a autenticidade da Bíblia. A Bíblia é realmente inspirada por Deus ou é apenas um livro antigo escrito por homens? Antes, eu não acreditava que a Bíblia fosse inspirada por Deus. Para mim, era apenas um texto histórico, escrito por homens, sujeito a manipulação, a erro. Eu achava que era impossível um livro atravessar tantos séculos sem ser distorcido, mantendo a coerência e mantendo a confiabilidade. Até que eu comecei a estudar seriamente sobre a autenticidade da Bíblia. E quanto mais eu investigava, mais impossível ficava negar. A Bíblia, ela não se parece nem um pouco como um livro meramente humano. Como alguém consegue não acreditar? O primeiro ponto a se considerar sobre isso é sobre a preservação dos manuscritos. Nenhum documento antigo chega perto da Bíblia em número, antiguidade e precisão. Manuscritos de Homero foram cerca de 600. De Platão, algumas dezenas. E do Novo Testamento foram mais de 24 mil manuscritos. Muitos deles foram escritos poucas décadas após os acontecimentos. Isso é algo que nenhum outro livro da antiguidade possui, porque quanto mais manuscritos você tem, mais você consegue confirmar a fidelidade do texto original. E a Bíblia é incomparável nesse aspecto. Além disso, eu preciso te contar que em 1947 veio uma descoberta que mudou tudo: os manuscritos do Mar Morto. Entre eles estava o livro de Isaías completo, 1000 anos mais antigo do que qualquer cópia que existia. Quando os especialistas compararam os dois textos, não encontraram nenhuma diferença praticamente. Isso mostra que, durante 1000 anos, ninguém conseguiu corromper o texto bíblico. E isso não é normal. Isso é o resultado de um processo extremamente rigoroso de conservação do texto. Cada letra contada, cada linha revisada, feito pelos escribas judeus. E deixa eu te contar, tinha outro ponto que não fazia nenhum sentido para mim, que era como um livro tão antigo poderia ser coerente. Mas, quando você olha para a estrutura da Bíblia, você vai perceber algo que é fora do comum. São 66 livros, 40 autores, são 3 idiomas, de origem em 3 continentes, com mais de 1500 anos de diferença entre o primeiro e o último, e ainda assim, tudo aponta para uma mesma história, uma só mensagem e uma só narrativa central. Como 40 homens, separados por séculos, por culturas, escreveram algo assim? A resposta é inspiração divina. A Bíblia é um livro escrito por inspiração divina. E então vem o ponto mais impressionante, a cereja do bolo, as profecias. O matemático Peter Stoner calculou a probabilidade de um único homem cumprir apenas 8 profecias registradas no Antigo Testamento. E a resposta foi uma em 10 elevado a 17. Um número praticamente impossível de acontecer por acaso. Sendo que, detalhe, Jesus não cumpriu 8 profecias, ele cumpriu mais de 300. A essa altura, coincidência deixa de ser explicação. Não tem como ter sido coincidência. A própria Bíblia sempre declarou sua origem divina. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz: Toda escritura é inspirada por Deus. E quando você junta os manuscritos, arqueologia, matemática, história, não faz sentido olhar para a Bíblia e concluir que foi escrita apenas por meros homens mortais. É necessário a inspiração divina para ela existir. Foi isso que transformou a minha visão e me fez me converter ao Evangelho. Eu deixei de ver a Bíblia como um livro religioso e passei a enxergá-la como ela realmente é. Um livro humano na forma, mas impossível de ser humano na origem.